Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar pra você, dor de amor tem jeito, como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Aqui na descrição do vídeo você encontra algumas livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você, dor de amor tem jeito. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: adoro o seu canal, André. Espero que possa me auxiliar neste caso. Me chamo tal, tenho tantos anos. Eu me formei em artes por amor a crianças e dar aulas. Fiz até pós-graduação na área, acredite. E com muito custo, pois se soubesse o que seria hoje, jamais teria escolhido isso. Às vezes fazemos escolhas por amor, mas não nos dá estabilidade na vida. Realizei concursos públicos, passei em 2 e apesar de ter ido muito bem, não fui chamada por nenhum deles. O único emprego que tive na área, que foi meu primeiro emprego, fui ameaçada por um aluno em liberdade assistida do Fundamental 2 e depois disso só tive mais certeza que só daria certo com as crianças. Já tentei ateliês na minha área e não consegui também, e muito menos abrir o próprio sem dinheiro. E também já fui atrás de escolas particulares, mas toda vez que procuro um emprego, falam que sou nova e não tenho experiência. Afinal, como vou ter experiência se nunca me dão uma oportunidade de emprego? E no final, sempre acabam dando chance para outra pessoa, e da última vez me falaram que existem outras pessoas boas além de mim e que talvez ficasse no cadastro reserva e sofri muito com isso. É difícil uma entrevista me chamar e quando chama sou passada para trás. Já busquei outras áreas, estou atuando com vendas online para me manter por um tempo e já estou nessa durante 2 anos. Gosto muito, também aprendi a gostar de vendas, mas não é meu sonho. Fui em psicóloga, já tentei outras atividades para me ocupar, enfim, estou mal. Estou sem chão, pois namoro um rapaz no qual nos apaixonamos e estamos há 3 anos juntos. Ele me conheceu, estava muito feliz ao meu lado, porém ele sempre quis casar comigo, morarmos juntos, enfim. Mas só ele trabalhando fica difícil comprar uma casa, ter filhos, etc. Já brigamos porque ele quer que eu aceite morar juntamente da família dele, mas gostaria de ter nossa privacidade, ser mais independente. Sinto que nosso amor está esfriando cada dia que passa. Ele não me cobra quanto a trabalho, mas me sinto um pouco inútil e com vergonha de mim mesma aos 24 anos, após tanto tempo estudando e não ter um trabalho. Já me apareceu propostas, inclusive para trabalhar lavando corpos. Lavando corpos? Como assim? Ou enganando pessoas com contratos falsos. Ai, credo. E eu não quis aceitar. Estou abalada, ele tem 32 anos e sinto que estou atrapalhando a vida dele. Ele tem um emprego estável há 9 anos. Me ama, ficou ao meu lado quando precisei, porém o sonho dele é ter filhos e se casar. E eu morando com meus pais e não fazendo nada dá a impressão que não estou disposta a mudar. Até mesmo quando estamos juntos não tenho novidades para compartilhar com ele sobre minhas expectativas e futuro ao lado dele. Eu não suporto ficar parada e sinto que pela minha possessão de não estar trabalhando está prejudicando até meu relacionamento. Estou me cobrando demais e ainda mais por ter jogado anos de estudo no lixo. Você acha que eu deveria dar um tempo a mim mesma? Eu queria que tudo estivesse dando certo, já saí tantos dias atrás de emprego, jornais, internet, empresas, que estou sem forças. Ele é tudo para mim, não consigo ter disposição para me arrumar como antes, meu cabelo está até caindo de tão ruim que estou, sei que ele me apoia, já me ajudou a procurar várias vagas, minha família também está ao meu lado, mas acredito que quem não consegue mais ter fé sou eu. O que eu posso fazer diante de uma situação que está me sufocando dentro de mim mesma? E aí o e-mail termina. Olha, gente, e isso é uma questão que é muito comum nos dias de hoje,
principalmente, né, quando a gente fala aí de uma situação de um país que está em crise. Então, questão de emprego, inserção no mercado de trabalho, realmente são situações, não são situações assim tão simples e que mexe, né, com a nossa existência, nos coloca em crise, como é o caso aqui, crise total. Primeiro eu quero falar desse aspecto que você falou. Vamos por partes. Quando você falou, eu consegui lá a aula no Ensino Fundamental 2 e fui ameaçada por um aluno que estava com liberdade assistida. Olha, minha querida, veja bem, eu, como professor, já dei aula para vários alunos que estavam com liberdade assistida. Tá? Não um, nem dois, nem três, vários. Nunca fui ameaçado por eles. Aí entra também a questão de a figura masculina, muitas vezes, mas não é só não, tá? Aí é uma questão de postura, é uma questão de que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, eu aprendi muito a dar aula quando eu fui me permitindo, porque se fosse ver, primeiro que, para início de conversa, eu sei que o e-mail aqui não é sobre mim, né? Mas eu quero, a partir da sua história, falar que, gente, nós vamos encontrar dificuldades em área X, Y ou Z. Felizes aqueles que já desde o início não encontraram dificuldades. Felizes aqueles. É um grupo de privilegiados, aqueles que não encontraram dificuldades assim que foram inseridos no mercado de trabalho. Mas a gente vai encontrar dificuldades. Então, por exemplo, primeiro, para início de conversa, eu falava que eu não servia para dar aula em escola. Eu falava isso. Juro para vocês, eu falei isso durante anos. Eu me recusava a querer dar aula em escola. Eu me tornei diretor de ensino de autoescola e aí ainda eu legitimava. Eu falava, não, mas meus alunos adoram sua aula, André. Mas é porque também na autoescola, aula teórica, porque eu era diretor de ensino da autoescola, então eu dava aula teórica. A aula teórica eles estão querendo passar. Então, e é uma sala pequena, um grupo de 20 alunos no máximo, então é diferente, né? Imagina que eu vou dar aula em escola pública, por exemplo, não vou, né? Lá é outra realidade, não quero. E eu relutei e falei que eu não queria durante anos. Até que chegou um momento da minha vida que eu passei por um perrengue financeiro e precisei, entende? Eu prestei o concurso, me efetivei e fui. E foi por causa da dificuldade financeira, não tenho problema nenhum de falar isso. Então eu fui. E no meu primeiro ano, apesar de eu ter me dado muito bem, os alunos assim ter uma aceitação muito grande, eu sofri muito no meu primeiro ano. Porque aí fazia comparações, é inevitável você fazer comparações com a sua época de quando você foi estudante, fazer comparações consigo mesmo, sabe? Então, assim, é um período muito difícil. Eu bati muito de frente com muitos alunos. Só que eu me permiti, minha querida. Não é que e nem vou fazer papel bonito aqui. Não é que eu me permiti. Eu precisava do salário. Eu precisava daquele salário para eu pagar minhas contas. Então eu fui meio que obrigado a permanecer. Porque a minha vontade era sair correndo e não voltar mais. Você entende? Então, assim, por isso que eu digo, às vezes a gente tem que persistir, gente. Não tem como a gente desistir diante dos primeiros obstáculos, gente. Porque obstáculos surgirão. Nessa ou naquela área, nesse ou naquele setor. Os obstáculos eles vão surgir. Então a gente tem que ser um pouco mais firme, muito mais perseverante. Conforme a gente vai sendo perseverante, a não ser que depois, você chegue à conclusão que aquilo está tirando sua qualidade de vida, aquilo ali está sendo uma coisa horrorosa para você, mas, por exemplo, você precisa do salário. Aí a gente permanece, às vezes, naquele emprego, enquanto a gente busca outras alternativas, não é verdade? Do que você pedir a demissão, comprometer ainda mais a sua qualidade de vida pelo fato de estar desempregada. Então eu permaneço naquele emprego, dou o meu melhor a ele,
Não vou ficar fazendo de qualquer maneira só porque aquele emprego não está me fazendo bem ou não é o que eu quero para mim. Mas eu vou então, né, buscando uma outra área com a qual eu me identifique. Você entende? Né? Você vai fazendo alguma coisa em paralelo. E continue dando o seu melhor ali. Apesar de você ter consciência que aquele não é o seu emprego, não é a área que você quer. Eu, por exemplo, hoje, se eu tivesse a opção de deixar totalmente as minhas aulas, eu não deixaria, juro para vocês, porque realmente eu gosto. Olha que diferença do André que antes teve que começar a dar aula por unicamente questão financeira. Hoje, se eu tivesse a possibilidade então de deixar todas as minhas aulas, eu não deixaria. Eu ficaria com a minha carga reduzida de aula porque eu gosto de dar aula. Realmente eu gosto daquele ambiente escolar, eu gosto. É algo que me faz bem, assim, sabe? Apesar, não é porque a gente gosta que a gente não vai se estressar, gente. É igual relacionamento amoroso. Não é porque a gente ama que a gente não vai ter conflito. Às vezes a pessoa, sabe, vai introjetando sempre uma imagem mágica das coisas. Ah, você fala que você gosta de dar aula, mas você se estressou dentro de uma sala de aula. Não é porque você gosta que você, um dia ou outro, você não vai se estressar com uma ou outra situação. Não é porque você ama o seu marido, ama a sua esposa, ama seu namorado, sua namorada, que você não vai se estressar em algum momento. Ou que não vai haver um conflito. Entende? O grande problema é quando a gente joga tudo pro alto por causa de um único conflito, por causa de uma única situação. Então, vamos tomar cuidado com isso. E a gente tem que entender que a gente vai progredindo à medida que a gente vai se esforçando. Então, minha querida, eu sei, você está correto. Ah, eu pedi, né? Então, quer dizer, a gente tende a sempre achar que alguma coisa é muito ruim e que a outra será muito boa. Por exemplo, então, fui ameaçada por um aluno no ensino fundamental 2, que estava em liberdade assistida. Então, agora eu quero, porque eu quero dar aula em escola particular. Em escola particular, você vai encontrar outro tipo de situação. Você vai encontrar aluno que vai virar para você e vai falar assim: pega aí, meu pai que paga seu salário, como se você fosse uma empregadinha dele. Você está me entendendo? Ou que você tem que me dar nota, porque, né? Sabe, pais que vão lá na diretoria, que vão querer falar que você tem que passar o filhinho dele. Então, quer dizer, tem muitas semelhanças. Na escola pública, por vezes, tem a progressão continuada, que então o próprio governo e o próprio sistema quer fazer com que você passe o aluno de qualquer jeito, não é verdade? E na escola particular, mesmo em nível superior, às vezes vai ter isso também, né? Porque tem que bater meta disso, porque tem que ter índice daquilo, porque tem que ter não sei o quê. Então, minha querida, em meio a tudo isso, você tem que se encontrar. E você tem que encontrar uma maneira de você estar bem com você e você se realizar. Eu estou dando o exemplo escolar, gente, porque foi o que ela me falou, é a minha área também, mas isso a gente vai ter que encontrar em qualquer que seja a nossa área profissional. Porque sempre vai haver um determinado tipo de conflito, um determinado tipo de situação. Então a gente tem que saber lidar com essas situações. Agora, quando você diz assim, eu perdi não sei quantos, como é que você ter jogado anos de estudo no lixo. Cuidado, só porque você não está atuando na área. Nada do que então a gente usou para o conhecimento nosso, ou as situações pelas quais nós passamos, são situações que é tempo perdido na minha vida. Alguma coisa a gente aprendeu. E em algum momento a gente vai usar aquilo. Sabe? Em algum momento, nem que seja para alguma coisa da nossa área específica. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui sócio depois de uma autoescola também. Né? Eu e mais 2 amigos, eu fui sócio deles numa autoescola. Depois eu acabei vendendo, porque aí eu fui assumindo mais aulas, né, no estado. Fui tendo mais atividades, rádio, o próprio YouTube, livro, e eu acabei vendendo a minha parte na sociedade da autoescola. Mas eu lembro que na época, quando a gente pensou em fazer autoescola, eu falei assim para eles: olha, então, tudo
bem, eu vou cuidar toda da parte teórica, mas vocês não me coloquem para cuidar de número, porque eu sou da área de humanas e eu não quero mexer com esse negócio. Quem que teve que fazer toda a parte financeira da autoescola? Eu. Não é que eu tive que fazer toda a parte financeira da autoescola? Ou seja, fui obrigado a mexer numa área que, quando a gente pensou em fazer a sociedade, eu falava que eu não servia. Olha lá, assim como eu falava que eu não servia para dar aula. Então eu fui obrigado a conhecer, mexer com coisas que eu não mexia. Ah, então o tempo que eu fiquei como sócio da autoescola foi um tempo jogado no lixo? Não. Aquela área que eu fui obrigado, até porque eu tinha que prestar contas e tinha que bater centavo por centavo, meu Deus do céu, não importa que eles confiem em mim. Eu tenho que mostrar os números ali, bater centavo por centavo. Eu que elaborei, gente, as planilhas no Excel, né, para fazer todo o controle. Aquilo ali me ajudou, inclusive, foram anos, então, que eu fiquei ali como sócio da autoescola, anos jogado no lixo? Não. Serviu, inclusive, para eu fazer a minha própria finança da minha vida pessoal, elaborar planilhas de gastos e eu controlar. Nunca mais a minha conta pessoal ficou no vermelho por causa de toda, sabe, a administração e organização financeira que eu adquiri por causa da autoescola. Quando eu morei no seminário, que eu achava que então eu queria ser padre, né? Depois eu saí. Foi tudo aquele tempo que eu fiquei lá no seminário foi um tempo perdido, foi jogado no lixo? Não. Sabe, tudo que eu aprendi lá dentro, de alguma forma eu usei e uso até hoje em muitos aspectos da minha vida. Se amanhã ou depois eu vou deixar de dar aula, não sei. Se amanhã ou depois eu vou deixar de gravar vídeo no YouTube, não sei. Sabe? Mas então foi tempo perdido? Não, não é perdido. É coisas que a gente adquire e que em algum momento vai nos ajudar num outro aspecto, num novo empreendimento da nossa vida. Sabe? Para de achar que foi coisa jogada no lixo, que foi não sei o quê, né? Não é. É igual quando as pessoas terminam relacionamentos amorosos e elas acham que então elas perderam anos da vida dela que elas jogaram no lixo já que o relacionamento não deu certo. Não, você aprendeu também com toda aquela situação. Você aprendeu a se relacionar com uma outra pessoa. Você guardou e tirou lições para você viver um outro relacionamento agora. Você tem aquele como critério de avaliação. Entende? Então, cuidado, minha querida. Cuidado para não ficar nas extremidades, sempre achando que então não valeu de nada, não serve para nada. E não desista. Sabe? Não desista. Vá se esforçando. Tem como a gente fazer cursos, tem como você ir tentando. Alguma hora, sabe? Escola particular vai ter esse rigor mesmo. Você querer se inserir. Você criou barreira com a escola pública por causa daquela ameaça que você sofreu do aluno. E isso a gente vê de norte a sul, de leste a oeste no país. Professores que são ameaçados, professores que são agredidos. A gente vê que isso acontece. Mas assim como a gente vê professores que são homenageados, professores que vão se aposentar e o colégio inteiro fica ali aplaudindo. Professores que são, puxa vida, sabe? Meu Deus do céu, que são venerados pelos seus alunos, inclusive por aqueles que estão em liberdade assistida. E que têm um respeito enorme pelo professor. Porque não é porque o aluno está em liberdade assistida, sabe, que a gente vai achar que ele é um lixo. Então, a maneira como a gente se porta, a maneira como a gente se coloca, porque todos nós estamos sujeitos às falhas, né? E ele falhou socialmente falando, por isso que ele está em liberdade assistida. E quando você mostra que ele não é um lixo, que você o respeita, que você respeita ele, e que você não tem que estar ali para fazer competição com um aluno, por exemplo, isso em qualquer situação, não é? Qualquer emprego que a gente vai ter. A gente não tem que querer humilhar o que se considerar qualquer relação que a gente vai desenvolver, seja relação de emprego, seja relação profissional, né? Seja relação de amizade, seja relação familiar, seja relação amorosa. Não tem que ter esse lance de eu achar melhor que ninguém, entrar numa briga. A gente está ali para crescer junto, para crescer em comum, sabe? Então, aí a gente vai conquistando a autoridade, ao invés de querer impor a autoridade.
Quantos são os relacionamentos em que as pessoas querem impor? Na verdade, a autoridade ela é conquistada, e é conquistada através das atitudes que a gente tem. Então, repito, numa escola particular, você vai ter realmente, não é? Vão exigir experiência, assim como muitos cargos, em muitas áreas vão exigir experiência. Não é só no cargo que você está pleiteando uma vaga. Em muitos outros vão exigir experiência. Por isso que às vezes a gente vai ter que buscar outros meios, outros mecanismos, até a gente ir adquirindo a tal da experiência. Mas não tem como eu falar pra você, é assim ou é assado. Agora, você acha que vai comprometer o seu relacionamento? Ué, você não quer morar com a família dele. Eu entendo você, não é? Que você não quer morar com a família dele. Então, sabe, não tem o que eu falar pra você aqui. Se não tem o que fazer, vai fazer o quê? Morar com a família dele você não quer. Ao mesmo tempo você acha que então ele está esfriando, porque ele quer casar, ele quer ter filho. Você, por sua vez, para casar e ter filho, você quer ter um emprego. Né? Aí você quer começar a ter um emprego, mas ao mesmo tempo você vai ficar grávida, ao mesmo tempo já vai pedir licença. Enfim, minha querida, é uma situação complicada que nem tem muito o que eu ficar falando aqui também, né? Não tem muito o que eu falar aqui, gente. A não ser que, a gente tem que buscar os nossos jeitinhos, encontrar maneiras, conversar, dialogar muito, sabe? Dialogar muito, muito, muito. Num caso desse, para não perder o namoro aí, não é? Deixar o namoro, mostrar que você tem que tá fazendo, mas que o mercado hoje está ficando cada vez mais difícil mesmo. Mas também não se acomodar, claro, de forma alguma. Enfim, gente, olha, sinto muito, não é muito a minha área falar de tudo isso aqui, desculpa, não é? Então nem tem muito o que eu falar, acho que já até falei demais. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.